Olá, galerinha! No vídeo de hoje, iremos falar sobre a termoterapia. Abordaremos sobre o seu conceito básico, sobre a hipotermoterapia, sobre a hipotermoterapia, sobre os seus meios de transferência de calor. Vamos citar exemplos, falar sobre a classificação de profundidade e seus benefícios gerais da termoterapia. Então, vamos à aula. E aí, galera, vocês que estão com dúvida sobre do que se trata a termoterapia. O que é termoterapia? A termoterapia consiste de aplicação de calor ou frio com a finalidade de modificar a temperatura cutânea, intraarticular e o núcleo do tecido mole, com a intenção de melhorar o sintoma de certas condições. A hipertermoterapia e a hipotermoterapia são adjuvantes úteis para o tratamento de lesão musculoesquelético e de lesão dos tecidos mole. O uso de gelo ou calor como uma intervenção terapêutica diminui a dor em articulações e músculo, bem como os tecidos macios, e tem efeitos opostos sobre o metabolismo do tecido, o fluxo de sangue, a inflamação, edema e extensibilidade do tecido conjuntivo. A termoterapia pode ser utilizada em centros de reabilitação ou até mesmo em casa. Ou seja, é a forma de fazer terapia utilizando recursos para mudar a temperatura corporal, como compressas de água quente, compressas de água fria, ondas curtas, micro-ondas, infravermelho e forno de Beer. O objetivo da termoterapia é alterar a temperatura do tecido numa região-alvo ao longo do tempo, com a finalidade de induzir uma resposta biológica desejada. A maioria dos termoterapias são projetados para oferecer a terapia térmica a um volume de tecido-alvo, com um impacto mínimo sobre intervir os tecidos circundantes. A seguir, vemos o conceito de hipertermoterapia e hipotermoterapia. O conceito básico de hipertermoterapia que é uma modalidade terapêutica na qual é utilizado o calor como o princípio de tratamento. O conceito de hipotermoterapia que é uma modalidade terapêutica na qual é utilizado o frio como o princípio de tratamento. Vejamos a seguir os meios de transferência de calor. Vamos classificar agora os meios de transferência dessa temperatura, ou seja, quando a gente faz uma compressa de gelo, uma compressa quente, a gente tende a pensar que é um meio de condução, convecção, ou é um meio de irradiação. Por isso é importante aprender os conceitos. Vamos lá então. Condução. Condução é o contato direto que permite a transferência. Tende a ser superficial, ou seja, atinge ali alguns centímetros, no máximo alguns milímetros, mas não chega tão profundo como a irradiação, que vamos estar falando daqui a pouco. Mas antes vamos falar sobre a convecção. A convecção, a gente se utiliza-se de líquidos ou gases como meios intermediários de transferência, tende a ser superficial. E a irradiação, conversão, transforma alguma forma de energia mecânica, sonora, eletromagnética em energia térmica, tende a ser produto. Sendo que a energia térmica é sempre o produto final da conversão ou da irradiação. Agora vamos estar citando alguns exemplos. Exemplos de termoterapia. Na condução, como já foi dito, se dá através do contato direto. O primeiro exemplo de condução é a crioterapia, que é a aplicação de frio sobre forma de frio seco, através de bolsa de água, ou frio úmido através de compressas frias. O segundo exemplo é o banho de parafina. É uma forma de terapia que usa calor superficial. O terceiro exemplo de condução é a compressa quente, que é a aplicação de calor sobre forma de calor, através da bolsa de água morna ou de compressas quentes.
próximo exemplo de termoterapia é a convecção, que, como já foi dito, utiliza-se de gases ou líquidos. O primeiro exemplo é o forno de Beer, o segundo o turbilhão. Porém, no turbilhão existe um diferencial, pois funciona como se fosse um tipo de massoterapia. O próximo exemplo de termoterapia é a irradiação ou conversão. Como já foi dito, na conversão utiliza-se transformações de algumas energias mecânicas, sonoras, eletromagnéticas ou energia térmica. Os dois exemplos de irradiação ou conversão são ondas curtas ou micro-ondas. Veremos agora classificação de profundidade. Na classificação de profundidade, teremos profundo e superficial. No profundo, conversão ou irradiação. No profundo temos ondas curtas, ultrassom, micro-ondas. Superficial, condução e convecção. Na superficial, compressas quente ou fria, infravermelho, ultravioleta, turbilhão e forno de Beer. Vejamos a seguir alguns benefícios de termoterapia. Vejamos os benefícios de hipertermoterapia. Temos como benefício na hipertermoterapia a redução da dor, a redução do espasmo muscular, a melhora no metabolismo e circulação local, aumento da extensibilidade dos tecidos músculos tendíneos e a diminuição da rigidez articular. Na hipotermoterapia, temos a redução do refluxo sanguíneo local, a redução da taxa metabólica, limitação da evolução do edema, a redução da velocidade da condução do tecido nervoso e a diminuição da dor.